Graça e paz, irmãos. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! Como é bom servir ao Senhor, irmãos. Em uma das canções que nós estávamos adorando a Deus, eu fui trazendo tanta coisa, tantas promessas que o Senhor me fez no passado. Às vezes a gente precisa fazer isso. Você precisa parar um tempo e entender que se alguma coisa mudou, não foi Deus, foi a gente. Você sabia que às vezes a vida tem o poder de embrutecer você? Vai entrando numa metamorfose. E às vezes por tanta traição você não acredita mais em pessoas, por tantas decepções. A espera que demora tanto vai enfraquecendo você e você precisa se reciclar. De pé como nós estamos, vamos abrir a palavra de Deus no texto sagrado de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Hoje nós reiniciamos uma sequência de culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Aquele ensinamento que nos leva para mais perto do Senhor. Então não espere nessas próximas quartas-feiras ser massageado. Nós vamos ser confrontados com a palavra de Deus, a fim de crescermos, né? Os irmãos que têm um tempinho a mais aqui na nossa igreja, lembra dos cultos de quinta-feira, que eram cultos doutrinários, culto da palavra, culto de ensinamento. Deuteronômio capítulo 23, versículo 9, 23, versículo 9. Tem um subtítulo aí que não deve te espantar: pessoas que são excluídas das Assembleias dos Santos. Está ligado a um contexto vivido pelo exército de Israel. Capítulo 23, versículo 9, diz assim: quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em águas, e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas, escute isso, entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiverdes assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Se tem coragem, diga amém. Pode sentar, amados. Eu vou pedir a você que redobre sua atenção, porque eu tenho aprendido que quando alguém muito importante está falando, a gente deve ouvir. Então eu não conheço ninguém mais importante do que o Senhor, do que Deus através do Espírito Santo, usando sua palavra para falar conosco. Antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu vou ler o mesmo texto numa Bíblia que eu gosto muito, essa aqui, ó, a Bíblia A Mensagem. Ela tem uma linguagem muito clara e muito forte também. O mesmo texto que a gente leu na Bíblia A Mensagem diz assim: quando vocês estiverem acampados antes de uma batalha, tentem ficar longe de qualquer coisa ritualmente impura. Se algum dos seus homens se tornou ritualmente impuro por causa da poluição noturna, ele precisará sair do acampamento e ficar lá até o entardecer. À tarde, ele irá se lavar, voltará ao acampamento,
ao pôr do sol. Demarquem uma área fora, diga fora, fora do acampamento, na qual vocês possam fazer suas necessidades fisiológicas. Além das armas, leve uma pá. Depois de escavar, depois de evacuar, façam um buraco com a pá. Cubram os excrementos. O Eterno, o seu Deus, anda pelo acampamento. Ele está presente para libertar vocês e dar a vitória sobre os inimigos, porquanto mantenham o acampamento santo. Não tolerem nada que seja indecente ou ofensivo aos olhos do Eterno. Irmãos, esse texto é um texto claro, pesado e necessário para os nossos dias. Você já percebeu que é regra de comportamento humano fugir daquilo que é confrontador, fugir daquilo que você sabe que no primeiro momento vai te trazer um desgaste emocional, um desgaste de confronto, um desgaste de acariação. A gente não quer isso, mas não dá para viver a vida toda fugindo. Haja vista que Deus pôs o mar na frente do povo, não para destruir o povo, mas para acabar com a vida de fuga, porque Deus sabe que viver fugindo não é viver. Eu vou repetir, viver fugindo não é viver. Aquele que até hoje só fugiu, ainda não experimentou a vida de Deus. Então o faraó corre atrás e o povo corre na frente, até Deus pôr o mar. Deus disse, aqui acaba a fuga. Aqui o problema se resolve de uma vez por todas. Então nós estamos diante desse texto. E esse texto aplicava-se aos soldados de Israel que estivessem acampados longe de casa. A batalha não se dá em um acampamento. A ideia de acampamento dá a ideia de reestruturação. Esse aqui é um acampamento onde nós somos treinados. E eu já disse e repito, não é nos cultos que a gente vem que a nossa fé se manifesta. Nos cultos que a gente vem, a nossa fé é edificada. A nossa fé só se manifesta depois do culto, nos desafios que temos lá fora, nas guerras que enfrentamos depois do culto. E aí que a gente precisa entender o que é o acampamento de Deus. Então essas palavras eram dirigidas e aplicavam-se aos soldados de Israel que estivessem acampados longe de casa. E será que não é também exatamente o nosso contexto? Acampados longe de casa, ainda que você more aqui no bairro. Acampados longe de casa, ainda que você more na cidade. Porque o seu lar não é onde você mora. Ali é transitório. Nós estamos ali apenas por um momento. O nosso lar é distante daqui. Então nós, como um exército do Deus vivo, estamos acampados longe de casa. E havia um princípio básico para aquele acampamento. Havia um princípio básico para os soldados de Israel. Irmãos, tem muita gente enganada achando que Deus deixou de ser o Deus de princípios. Tem muita gente hoje atropelando princípios, abandonando princípios para se dar bem numa situação, abandonando princípios só para ser polêmico, abandonando princípios por um monte de motivo, mas o Deus da Bíblia continua sendo o Deus de princípios. Quantas pessoas estão sendo tentadas a abandonar princípios para ganhar popularidade, abandonar princípio para encher banco de igreja, mas o Deus da Bíblia continua sendo o Deus de princípios. E havia um princípio para o acampamento. Eles deveriam tratar o acampamento como sua terra natal. Imagina isso. Estão longe de casa, mas tem que tratar o acampamento como se fosse sua terra natal. Por quê? O Senhor estava no meio deles, até mesmo no campo de batalha. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor da igreja está com a igreja, até mesmo no campo de batalha. Deixa eu melhorar,
o Senhor da igreja está com a igreja, sobretudo no campo de batalha. Por isso, no campo de batalha, tem que ter princípios. Por isso que no campo de batalha não pode estar entregue à anarquia, à bagunça. Por quê? Porque esse povo não está sozinho. O Senhor do povo está no meio do acampamento. O Senhor da igreja está caminhando no meio da sua igreja. Em Apocalipse, a visão de João é um que caminhava no meio dos 7 castiçais de ouro, fazendo menção às 7 igrejas da Ásia, dizendo: ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. O problema é que às vezes, irmãos, nós perdemos de vista essa realidade, perdemos de vista esse princípio. As nações idólatras, eles entendiam que quando saíam para outro país, o seu Deus, com letra minúscula, ficava, e eles iam sozinhos. As nações idólatras entendiam, acreditavam que eles deixavam seus deuses para trás quando iam para outro país, mas o Deus de Israel estava sempre com eles. Por quê? Porque o Deus de Israel não é um Deus pontual, não é um Deus geograficamente reduzido. O Deus de Israel é o Senhor de toda a terra. Ele não é territorial, não é o Deus de Itaboraí, é o Deus de Itaboraí, é o Deus do Rio de Janeiro, é o Deus do Brasil, é o Deus da América Latina, é o Deus dos 4 cantos. Então ele estava no meio deles, diferente dos outros povos, que dizia: como é que vai ser se nós temos que sair desse território e os nossos deuses vão ficar para trás? O Deus de Israel estava no meio deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até na esperança de que o temor seja avivado no coração da igreja, eu preciso dizer para você que a mesma verdade que edifica é a verdade que assusta. A verdade que edifica alguns, você cutuca, não precisa fazer, você cutuca um irmão e diz assim: Deus está andando no meio desse acampamento. Aí esse irmão, dependendo de como está a vida, vai dizer: glória a Deus, aleluia. Mas se você cutuca uma outra pessoa, dependendo de como ele esteja, ele vai dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não me disseram, vamos organizar algumas coisas, porque o Deus de Israel anda no meio do acampamento do seu povo. A mesma verdade que edifica um, assusta outro, porque alguns precisam ser consolados com a verdade de que o Deus de Israel está nas nossas batalhas, mas outros precisam ser acordados para entender a mesma realidade. Cuidado, como que você está nesse acampamento? O Deus do acampamento está no acampamento. Ele anda no meio do acampamento. O Antigo Testamento está recheado de batalhas, de povos contra povos, exército contra exércitos. E é por isso que um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Deus no meio da guerra, Deus no meio da batalha. Sabaoth é o Senhor dos exércitos. Quando Davi vai ao acampamento, onde os seus irmãos estavam lá, o acampamento do exército de Saul, e Davi chega só para levar mantimento, lanche, suprimento. E quando Davi chega naquele acampamento, Davi percebe que o exército de Saul está com medo de Golias. Medo. Irmãos, a Bíblia diz que todos os dias, e uma guerra não durava horas, durava dias. Todos os dias, o exército de Saul enfileirados. E alguém dizia: vamos à guerra, vamos à guerra. E quando Golias gritava, eles eram paralisados pelo medo. As pernas tremiam. Porque tem guerra que não dá para ganhar no grito, irmãos. E aí diz a Bíblia que quando Davi chega no lugar, com a lancheira, com as quentinhas, que ele olha o exército de Saul com medo. E ele olha para o gigante. A expressão que Davi usa é: quem é este incircunciso
para desafiar o exército de quem? De Saul? Não. Quem é esse incircunciso? Esse cara que não tem aliança com Deus de Israel para desafiar o exército de Israel? Não. A expressão de Davi é: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Esse exército é de um Deus vivo. Esse acampamento não está abandonado à própria sorte. Nós também fazemos parte de um exército, o exército do Deus vivo. O Deus do exército é vivo. O Deus do exército, para edificação de alguns e medo para outros, o Deus do exército é vivo, e como um Deus vivo, ele vê. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dirão as nações: onde está o teu Deus? O meu Deus está nos céus, faz tudo que lhe apraz. Não é como os ídolos dele, que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, garganta e... É isso que ele está dizendo. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, Davi estava dizendo: alguém precisa ser homem o suficiente para ir lá e avisar a ele que esse exército aqui não é de um Deus morto, é de um Deus vivo. Esse Deus vê, esse Deus ouve, e esse Deus anda no meio do acampamento do seu povo. O recado, ao mesmo tempo que é para Golias, são para os soldados de Saul. Como alguém que diz: o Deus desse exército é vivo. Ele não disse o exército é vivo, ele diz o Deus do exército é vivo, porque agora estão quase que mortos pelo medo. Davi podia estar dizendo para eles: olha, o Senhor dos exércitos está andando no meio desse acampamento e está vendo a covardia de vocês. O Senhor está vendo a omissão de vocês. O Senhor está andando no meio desse exército e está vendo o quanto vocês estão frouxos. Ele é o exército do Deus vivo. Que o exército do Senhor aqui hoje, que esse acampamento receba autoridade espiritual para se levantar contra aqueles que se levantam desafiando o exército do Deus vivo. Nós também fazemos parte de um exército. Qual, pastor? O exército do Deus vivo. O Deus desse exército é vivo. Ele ouve. Ele está andando no meio do acampamento. Ele está ouvindo. Ele ouve o que o pastor não ouve. Ele ouve o que o evangelista não ouve, o que o presbítero não ouve, o que os diáconos não ouvem. Ele ouve o que a esposa não ouve, o que o marido não ouve, o que o pai não ouve, o que o filho não ouve. O Senhor dos exércitos é um Deus vivo que ouve. É um Deus que vê, porque o Deus é vivo. É um Deus que anda. É um Deus presente. Oh, glória a Deus. Não adianta armar emboscada. Lembra lá no alto do Carmelo a ironia de Elias quanto a Baal, dizendo: quem sabe ele viajou. Se Baal viaja, eu não sei, mas o Deus de Israel não é um Deus ausente, é um Deus presente, querido. Você pode estar sentindo sozinho, mas é só um sentimento. O Deus de Israel está presente no meio do acampamento do seu povo. Você pode estar sentindo solidão, mas é só um sentimento, porque o Deus do acampamento anda no meio do acampamento. Oh, glória! Só tem um detalhe: esse Deus é ordeiro. Esse Deus é um Deus de princípios, e Ele exige ordem no acampamento. Há um ditado popular que diz que quem cala consente. Há um ditado popular que diz que a galera que está ao seu redor fala muito quem você é, porque o Espírito se identifica, né? Então a turma que anda com você talvez revele um pouco de quem você é, qual o seu estilo de vida. Então, se o Senhor dos exércitos é Deus de princípio e Ele está num acampamento, esse acampamento precisa ter ordem, porque o Deus da Bíblia é o Deus de ordem. Irmãos, sem ordem não há progresso. Sem ordem não há evolução, não há avanço.
Pastor, a coisa está me... Organiza para você ver se isso não muda essa noite. Deus é o Deus de ordem, irmãos. Deus não entra enquanto tem desordem. Alguém catuca Elias e diz assim: Elias, agora é tua hora de orar. Elias falou: se é a minha hora, antes de orar, vamos organizar essa bagunça toda aqui no Alto do Carmelo. O altar está muito quebrado, tem coisa espalhada, tem coisa que precisa voltar para o lugar. Assim diz o Senhor: algumas coisas só estão esperando entrar em ordem para que Deus se manifeste no alto do teu monte. Deus não faz coisas certas em coisas erradas. Deus é Deus de princípios. Então ele diz: vamos pôr em ordem isso aqui. Aí entra o versículo de número 9, quando o texto sagrado diz: quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Começou a apertar. É Deus dizendo: quando vocês estiverem acampados, antes da peleja, fiquem longe de tudo aquilo que é impuro. Deus disse: eu estou aqui nesse acampamento. A igreja é um acampamento, tua casa é um acampamento, teu coração é um acampamento. E o Senhor diz: antes da batalha começar, quando vocês estiverem no acampamento, fiquem longe de tudo aquilo que é impuro. A Bíblia diz que nós não podemos nos comunicar com as obras infrutuosas, com as obras más. Por que, Senhor? Eu sou soldado desse acampamento. Aí ele diria: aquele que milita não pode se enrolar com negócios desta vida. Quantas pessoas embaraçadas nesse tempo, irmãos. E o Senhor está dizendo: eu estou no acampamento. Fiquem longe de tudo aquilo que é impuro. Paulo escreve a Timóteo, diz: procura, luta, se exercita para se apresentar como obreiro aprovado, que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oh, glória a Deus. Procura apresentar-te diante do Senhor como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quantas pessoas servindo a Deus embaraçadas, enrolada com coisas, comprometida com coisas. O Senhor está dizendo: quando vocês estiverem num acampamento, fiquem longe de tudo aquilo que é impuro. Segundo lugar, versículo de número 10. Quando entre ti houver alguém que por um acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do deserto. No meio do exército. Deixa eu traduzir para você. O Senhor está dizendo: apliquem a disciplina. Apliquem disciplina, preserve o coletivo. Quando uma disciplina é aplicada, disciplina é um ato de amor e não de castigo, para salvar. O problema é que poucas pessoas hoje, ao serem disciplinadas, conseguem entender isso. Alguém está investindo na minha vida. Alguém está tentando me livrar. Alguém está tentando tirar o meu pé da queda. Irmãos, na retórica, até se diz: fale comigo, pode falar comigo. Mas quando você confronta, a pessoa pula, não se submete. Quer trocar de igreja, como se, correndo o risco que ela trocasse de igreja, a palavra fosse mudar, ou o pastor fosse abrir mão disso. Deus não me chamou para encher a igreja. Deus me chamou para falar a verdade. É verdade que todo pastor quer uma igreja cheia? Sim, claro que é. Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo nunca foi ter uma igreja cheia de pessoas vazias, descomprometidas, com o arraial bagunçado, com o altar despedaçado. Então ele diz: apliquem a disciplina, preserve o coletivo. Preserve o coletivo. Sabe por quê, irmãos? Um homem impuro compromete todo o acampamento. Lembra que eu falei que acampamento pode ser a igreja, pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser seu casamento, pode ser
a sua empresa, pode ser um homem impuro, compromete todo o acampamento. E o Senhor disse: se alguém, por um acidente, presta atenção nisso, estiver impuro, tira ele do meio do exército. Pastor, mas isso não é excluir? Não, isso é afastar. Pastor, mas isso não é acepção? Não, isso é tratar. Ele vai voltar, mas quando tiver purificado da sua queda. Deixa eu falar para você uma coisa. Só critica uma disciplina quem nunca precisou liderar um acampamento. Só critica uma disciplina num filho quem nunca precisou liderar uma família. Só critica a disciplina numa empresa quem nunca gerenciou uma empresa. Só critica uma disciplina na igreja quem nunca pastoreou uma igreja. Não sabe o peso, a responsabilidade diante de um Deus que anda no meio do acampamento e que ele disse: eu quero ordem nesse acampamento. É como se ele dissesse para as lideranças: olha, eu vou passar aqui todo dia e eu não quero bagunça nisso aqui. Eu quero isso aqui em ordem. Eu quero isso aqui limpo. Eu quero isso aqui perfumado. Olha que Deus lindo é esse, irmãos. Olha que Deus lindo. Então ele está dizendo: apliquem a disciplina. O problema é que tem gente querendo amar mais do que Deus. Não, não faz isso, pastor. Oh, mas Deus faz isso, gente. Deus faz isso. A pessoa está com lepra, fora do arraial. Vai ser tratada, vai ser purificada. Depois é reinserida. E ela volta com mais temor. Ela volta com santidade. Ela volta dizendo: como é bom estar em comunhão. Como é bom estar em comunhão. Ter acesso. Como é bom ter lugar à mesa. E gera temor nas demais pessoas. Terceiro lugar, o versículo 11: trate o indivíduo que se permitir ser tratado. Escute, trate o indivíduo que se permitir ser tratado. Porém será que declinando a tarde se lavará em água, e ao ponto do sol entrará no meio do arraial. Esse cara tem que se submeter a isso. Fala: aqui, queridão, você vai ter que sair um pouco. Depois você volta. Mas você vai precisar sair. Alguns não vão aceitar. Por isso, a ordem é: trate quem se permitir ser tratado. Irmãos, a gente não pode confundir ovelha perdida com ovelha que foge. Tem ovelha que se perde. Tem ovelha que é obstinada. Ela decidiu tomar um caminho. Ela perdeu a visão de quem era. Ela se torna pastor de si mesma. Diz: não quero saber de direção de pai nenhum. Me dá o que é meu, estou indo embora. Vou dormir a hora que eu quiser, vou acordar a hora que eu quiser, vou comer o que eu quiser, vou para onde eu quiser. Não devo satisfação a ninguém. Perdeu o pastorado. Não é mais pastoreada. Se tornou pastor de si mesmo. Então faz o seguinte: o cara que se submeter, tira ele do arraial, deixa ele lá fora. E quando ele for purificado, discretamente traz ele de volta. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? Por um acidente, o texto que a gente leu diz: por um acidente. Sabe por quê? Pecado na vida do crente não pode ser uma prática, tem que ser um acidente. Pecado na vida do crente tem que ser uma casca de banana no caminho. O cara não viu, escorregou e caiu. Mas caiu, não rola em cima da casca não. Levanta daí, porque Deus tem coisa nova para a tua vida. O problema é quando escorrega, cai. Aí é literalmente deita e rola. No pecado. E parece que hoje essa mensagem, talvez quarta-feira que vem tenha um pouco menos de gente aqui, mas parece que a mensagem é na contramão do que se quer ouvir hoje. Por quê? Porque hoje a vida dupla está tudo beleza. Então você vem na igreja e depois vai para onde você quiser. Você canta louvores, depois canta e fala o que você quiser. Você fala até em línguas, depois fala que língua você quiser.
Você pega a Bíblia, depois pega o que você quiser. Não é assim. O Deus do acampamento está dizendo: o pecado é um acidente e não uma prática. Você não é premeditado, você não vive com pecado de estimação. E se vive, abandona hoje, porque o Senhor do acampamento exige ordem no acampamento. Não é o pastor do acampamento, não, gente. Você sabia, deixa eu abrir meu coração aqui. Você sabia que às vezes eu mesmo sou tentado a fingir que não vejo, para não confrontar, para não criar desgaste, mas eu não posso, porque o Senhor do acampamento, Ele está dizendo: ô Luiz, eu estou no meio desse negócio, eu preciso de ordem. Irmãos, é tão complicado confrontar. Você que é pai, ou você confronta esses filhos, ou Deus vai confrontar você. Ouviu, pai? Ouviu, mãe? Não queira amar mais do que Deus. Ou você confronta esses filhos, ou Deus vai confrontar você como um dia confrontou Eli. Porque o Deus do acampamento é um Deus de ordem. Mas a gente quer amar mais do que Deus. Deus chamou Eli e falou assim: lembra de todas as promessas? Aquela. Estou tirando tudo. Disse: mas por que, Senhor? Você amou mais os teus filhos do que a mim. Você honrou mais os seus filhos do que a mim. Trate o indivíduo que se permitir ser tratado. Pelo amor de Deus. Cuidado com a dormência do pecado. Quando você não sente mais a dor, para que o Senhor não se retire do acampamento. Sabe por que a mensagem dessa aqui hoje? Porque eu não quero entrar aqui um dia e perceber que o Senhor não está mais nesse acampamento. Vão ficar as cadeiras cochoadas, o ar-condicionado, o som, as luzes, e até algumas pessoas, porque para elas não faz diferença. Elas nem percebem a diferença. Mas se o Senhor não estiver no acampamento, eu não quero estar nesse acampamento. Quarto lugar, não contamine o acampamento de Deus. Isso daqui é forte demais, irmãos. Versículo 12, olha o que ele diz: também terás um lugar fora do arraial, para ali você fazer o que você precisa ser feito fisiologicamente, não no arraial de Deus. Servir a Deus é para voluntário, irmãos. Então por que estar aqui e não fazer a pena valer estar aqui? Por que estar aqui e espalhar sujeira no arraial de Deus? Entre as tuas armas, aqui eu quero falar com os pentecostais, que adoram as armas, adoram os dons, são avivados, são de monte, são de repleplé, são de sei lá o quê. Então ele disse: olha, entre as tuas armas, você precisa de uma pá. Por quê? Porque quando vocês evacuarem, vocês vão cavar um buraco e vocês vão enterrar aquilo que saiu de vocês. Porque o Senhor anda no meio do acampamento e Ele não quer ver sujeira. Até certo ponto parece até desagradável essa parte, mas é tão necessária. E aí a gente fala a verdade como ela é. Deixa eu falar para você uma coisa: enterrar não é esconder. Enterrar é eliminar o problema, é acabar com o problema. Então ele disse: olha, aquilo que foi imundo que sair de vocês, vocês vão precisar mais do que a espada, mais do que o escudo. Às vezes a gente encontra pessoas fazendo a obra com uma espada afiada, se defendendo com um escudo poderoso, se protegendo com sandálias, mas não levou uma pá. E aí vai deixando um rastro terrivelmente desastroso. Qual o rastro que eu e você estamos deixando, irmãos?
Cuidem do acampamento de Deus. Cuide do seu coração. Enterre aquilo que cheira mal. Enterre aquilo que não tem proveito. Não é esconda, é elimine. Acabe. Tenha uma pá no meio das armas. Cuidado com o rastro que você deixa. A Bíblia diz que nós somos uma carta lida pelas pessoas. Fomos colocados como espetáculo. Existe uma plateia olhando para a gente. E qual o rastro que nós estamos deixando? E pior, quando Deus entra no acampamento da minha casa, será que Ele pode andar livremente? Você já foi em casa que tem muito cachorro no quintal, e a pessoa não atenta muito, é muito cachorro, e a pessoa aí diz, entra aí. Aí você... terreno minado, né? Essa não pode ser a visão de Deus andando no meio da igreja. Essa não pode ser a visão de Deus andando no meio do arraial. O Senhor tem que estar à vontade. Como a gente canta aqui, Espírito Santo vem, a casa é tua. E se a casa é minha, ela vai estar limpa, cheirosa, arrumada, porque eu sou um Deus de princípios. Não, pastor, Deus só quer o coração. Quem disse isso para você? Sobretudo o coração. Mas um coração cheio de Deus reflete do lado de fora, com os rastros que eu deixo, com a palavra que eu digo, com a roupa que eu visto, com a maneira com que eu trato. O Senhor está dizendo, vocês precisam no meio das armas de vocês. A gente fala muito de Efésios 6, né? Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, sandália da preparação do Evangelho, cinto da verdade. O Senhor está dizendo, no meio de todas essas armas, vocês precisam ter uma pá, para que o arraial se mantenha limpo, organizado. Quantos lares tem muita oração, mas não tem pá? Quantos ministérios tem muita empolgação, tem muito arrepio, tem muita música, tem muita luz, mas não tem pá? E aí compromete o ambiente. Cuidem para que o cheiro seja agradável, porque o lixo precisa ser recolhido. Na roça não passa lixeiro, né? Como é que faz? Enterra algum buraco lá. Não permita comprometer o ambiente. E aí eu termino dizendo para você, eu e você podemos até não ver, vou repetir, eu e você podemos até não ver, mas o pecado sobe como um cheiro horrível às narinas de Deus, como um monte de lixo acumulado. Nós somos exército do Deus vivo. O Deus do exército é vivo. Ele vê, Ele ouve, Ele é presente, Ele anda no meio do arraial. Ele anda no meio do acampamento. Por isso o acampamento tem que estar sempre organizado. Lembra que eu disse aqui várias vezes, Deus não é Deus de bagunça, de coisa suja. Você quer Deus na tua casa? Arruma um acampamento. Quer Deus na tua empresa? Arruma um acampamento. Quer Deus no teu ministério? Arruma um acampamento. Organiza aquilo dali. Deus tem prazer em estar num lugar organizado, cheiroso, com bom perfume de Cristo, não com a presença das moscas, dos ratos, lugar fétido, sujo. Isso aí é um ambiente que Satanás gosta. A igreja é um ambiente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, através da palavra, que essa noite lave o nosso coração, nos ajude a organizar o nosso acampamento. Irmãos, como é maravilhoso quando alguém vem na nossa igreja e diz assim, olha, eu não sei o que é não, mas eu pisei na porta e me emocionei. É que o Deus do acampamento estava passando justamente na porta, aonde ela estava entrando, e ela já sentiu, o lugar é diferente. Enquanto houver santidade, Deus estará no meio do acampamento. E como já foi dito aqui, enquanto Deus estiver no meio do acampamento, milagres vão acontecer. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Para a gente orar ao Senhor. O Senhor disse, olha, não deixa de ter uma pá no meio das armas. Quem sabe você não esteja entendendo, dizendo, pastor, eu não estou entendendo o que eu estou vivendo. Eu tenho lutado com todas as armas, quase todas. A pá acaba se tornando uma arma, não contra o inimigo, mas uma arma para proteger você de você mesmo. Não deixa nada, irmãos.
Agora deixa eu repetir para você, há uma diferença de enterrar para esconder e enterrar para tratar. Existem coisas que a gente precisa desenterrar e trazer à luz, e existem outras que a gente precisa enterrar, acabar com isso de uma vez por todas. Pastor, eu sei que fofoca é pecado, então usa pá, enterra de uma vez por todas, decida sair daqui sem isso. Eu não acho que alguém tenha dúvida de que jogos de azar, de que álcool, de que adultério, fornicação seja pecado. Não acredito que na altura do campeonato alguém ainda tenha dúvida disso. Então, se você não tem dúvida, para de adiar esse negócio. Pegue a pá e enterre isso. O diabo, ele só age com legalidade. Lembra que eu falei do camarada que é pego, colocado para fora do exército, e depois de tratado ele volta. Mas por que agora ele é colocado para fora? Porque aí eu repito, um homem contaminado compromete, um homem impuro compromete todo o acampamento. Por que o exército de Israel perdeu para aquela cidadezinha pequena, que até o nome é pequeno, Ai? Porque tinha um Acã lá, impuro, comprometido, que comprometeu todo o exército. O diabo só age com legalidade, irmãos. Agora deixa eu te falar, deixa eu terminar como eu comecei. É interessante porque eu disse para você que esse texto era aplicado aos soldados que estavam acampados longe de casa. E aí eu quero te dar um conselho: tenha cuidado redobrado em lugares que ninguém te conhece. Ali você acaba se permitindo ser quem você é de verdade. E alguém já falou que caráter é o que eu sou quando ninguém me vê, ou quando ninguém me conhece. Aqui não, aqui eu tenho que manter um tipo, todo mundo, é o pastor Luiz, é o pastor da igreja. E quando ninguém me vê, quem eu sou? Meu caráter não é revelado aqui. Meu caráter é revelado quando ninguém me vê, quando ninguém me conhece, quando eu estou em terras estranhas, quando eu estou longe, quando o pai não está vendo o filho, quando a esposa não está vendo o marido. Meu caráter não é revelado quando eu acesso a internet ao lado da minha esposa. Meu caráter é revelado quando eu acesso sozinho, ela não está vendo. Mas o Deus do exército é vivo, Ele vê, Ele ouve, Ele anda no meio do acampamento. Então, quando eles estavam longe, a palavra do Senhor foi para eles o seguinte: olha, fiquem longe de coisas impuras. Tenha cuidado redobrado em lugares que ninguém te conhece. Caráter é quem você é quando ninguém te vê. Mantenha um coração limpo onde quer que você esteja. Limpo onde quer que... Ninguém está me vendo. Você só esqueceu do Deus do acampamento. Nosso Deus, nosso Pai, nosso santo Deus. Pai, qualquer pessoa, por mais nova convertida que seja, já sabe que o Senhor é um Deus de princípio, que o Senhor é um Deus de ordem, que as coisas do Senhor precisam ser feitas, desenvolvidas com ordem e com decência. Deus, eu te peço que o Senhor traga um avivamento no meio do nosso acampamento. E avivamento, Senhor, embora para alguns seja histeria, gritaria, movimento, nós sabemos que avivamento é transformação, é mudança. Então faz isso, Senhor. Traz um avivamento no meio do nosso acampamento. Restaura o temor no coração. Ó Deus, quem sabe a pessoa escorregou, mas não foi numa casca de banana, foi em algo premeditado. E por que isso aconteceu? Talvez porque o temor esfriou. Mas renova o temor no coração do teu povo. Ó Deus, essa palavra não vem para matar, não vem para adoecer, muito pelo contrário, ela vem para salvar. Então que as vidas que estão aqui e aquelas que estão conosco pela internet tenham a sensatez de valorizar essa palavra, de meditar nela e de colocar em prática em nome de Jesus. Ó Deus, todos nós precisamos ser confrontados por uma palavra como esta, porque às vezes, por falta de entendimento, ou por achar, Senhor,
que isso não cheira tão mal assim, a gente vai deixando pelo meio do caminho um monte de coisa que compromete o acampamento, que envergonha o Deus do acampamento. Quantos escândalos dentro das igrejas, no meio gospel, no meio cristão. Pai, em nome de Jesus, distribui paz, e que o teu povo, com sabedoria e temor, possa utilizá-las, não como alguém que esconde o que é feio, mas como alguém que resolve, que extermina aquilo que pode comprometer o acampamento. Senhor, nós queremos sempre produzir um ambiente aqui que o Senhor sinta-se à vontade para estar entre nós, que o Espírito Santo encontre liberdade para andar entre nós, que aqui seja gerado o bom perfume de Cristo, que a nossa canção seja perfumada, que a nossa vida seja perfumada, que hoje, Senhor, no seu acampamento, por decisão individual de cada indivíduo, de cada pessoa, uma faxina generalizada esteja acontecendo aqui agora, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu não sou menino para achar que todos que aqui estão entendem essa palavra, desejam essa palavra e se permitirão ser confrontados por ela, mas a todos aqueles que a querem, que entendem que hoje alguma coisa nova, diferente, renovadora esteja acontecendo pelo poder e a eficácia da tua palavra, Pai. Nós somos o teu exército, o exército do Deus vivo. Nos ensina e nos ajude a enterrar as palavras que cheiram mal, as atitudes que cheiram mal, os sites que cheiram mal, a conduta que cheira mal, o trato que cheira mal, os pensamentos que cheiram mal. Ajude-nos a enterrar tudo isso. E se Satanás estava sorridente, festejando, porque olhava para o teu arraial e via pontos comprometidos, que ele seja agora mesmo envergonhado, e que o sorriso da cara do diabo seja tirado, porque hoje o seu arraial é perfumado pelo perfume da tua palavra. Oh glória! Santificado pelo perfume da tua palavra. Espírito Santo, derrama uma linda e preciosa essência no teu jardim, no teu acampamento, em nome de Jesus. Amém. Então liberta-me de mim.